Em 2 Crônicas, capítulo 5, nós estamos diante do relato de quando o rei Salomão constrói o templo em honra ao nome de Deus, ao Deus de Israel. E parece aqui para mim que 1 Crônicas capítulo 5 é o primeiro dia de culto, o primeiro dia de celebração nesse grande templo. E aí então, 2 Crônica 5 está nos contando tudo o que está acontecendo e esta grande celebração de inauguração do templo de Israel. E aí então nós começamos a ler o que estava acontecendo e nós lemos no versículo 13 de 2 Crônica 5 que os que tocavam cornetas e os cantores em uníssono louvaram e agradeceram ao Senhor. Ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Interessante ver essa primeira experiência no templo de Deus, no templo que Salomão construiu para Deus. E nós vemos um povo, o povo de Deus, celebrando com todo entusiasmo, a uma só voz, declarando de que Deus é bom. Você consegue imaginar essa cena? Um povo unidos por um só propósito, uma única voz, reconhecendo a bondade de Deus. E ainda, um povo a uma só voz, de uma grande festa, uma grande celebração, dizendo e reconhecendo que o amor de Deus, ele dura para sempre. Ou seja, não é um amor inconstante, não é um amor que está sujeito às circunstâncias ou que muda de acordo com as circunstâncias. O amor de Deus dura para sempre. Mas o que eu queria destacar aqui nessa leitura de 2 Crônica 5 é que enquanto todos estão declarando a bondade de Deus, enquanto todos estão reconhecendo o amor de Deus, o amor duradouro de Deus, o amor perdoador, o amor cheio de misericórdia de Deus, 2 Crônicas capítulo 5, a partir do finalzinho do versículo 13 diz que enquanto todos cantavam, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Eu fiquei pensando nesse episódio e tentando criar na minha mente esta cena, de tentar imaginar um momento de culto, um momento de celebração, o ajuntamento do povo de Deus dentro de um lugar, de um templo, e a presença de Deus ser tão palpável, ser tão impactante, ser tão perceptível, ao ponto de que aqueles que estavam ali para oficiar o encontro, dirigir o encontro, conduzir o encontro, no caso aqui os sacerdotes, a presença de Deus ser tão densa naquele lugar de que fica impossível desempenhar o serviço, tamanha a glória do Senhor presente naquele lugar. E aí eu comecei a ficar pensando do impacto dessa cena, desse episódio na vida deste povo que está vivendo esse momento histórico, registrado em 2 Crônicas capítulo 5. Imagina por quantos anos essa lembrança não fica na memória. Eu fico imaginando a conversa de um sacerdote com o outro, compartilhando deste dia histórico, onde eles não conseguiram concluir a celebração, ou não conseguiram prosseguir com a celebração. Tamanha era a manifestação da presença, da glória de Deus. Tipo de situações como essa mexem com a nossa memória, né? Elas criam marcas em nossa vida, em nossa memória, e entram para a história da nossa vida como um dia
impressionante em que Deus agiu, em que Deus falou, em que Deus se manifestou. Agora, o que eu acho curioso ao ler 2 Crônicas capítulo 5, versículo 14, é que essa experiência da glória de Deus entrando no templo, enchendo o templo, e todo o povo impactado por aquela manifestação da grandeza do poder de Deus. Essa experiência de 2 Crônicas 5, 14, de sacerdotes impedidos de exercer o seu sacerdócio por conta da percepção de que Deus está presente. Eu não sei se você alguma vez não conseguiu prosseguir com algo por ter uma consciência de que Deus está presente. Isso aconteceu nesse dia aqui, em 2 Crônicas capítulo 5. Agora, o que é muito curioso é que este episódio da glória de Deus enchendo o templo a tal ponto de se tornar perceptível e impedir o desempenho do sacerdócio, esse relato só aparece aqui em 2 Crônicas capítulo 5. Ou seja, não era toda semana que acontecia isso, ou nem mesmo uma vez por mês ou uma vez por ano. Uma vez que nós temos este único registro na Bíblia deste evento tão marcante, eu acho que não seria errado afirmar de que esse é um evento isolado. É um evento que aconteceu no dia da inauguração desse templo. Por que eu estou falando isso para você e meditando nesse texto aqui? Porque, por vezes, nós baseamos as nossas experiências com Deus nas glórias do passado. E costumamos a nos referir àquilo que Deus fez em nossas vidas como histórias distantes. Como se tudo que Deus tinha para fazer em nossas vidas, Ele fez em um dia que ficou no passado, e passamos a nos vangloriar ou a fazer apontamentos para a ação de Deus, mas num dia distante, em algo que aconteceu num passado muito distante. E quando eu leio 2 Crônicas e vejo um evento isolado que aconteceu e não se repetiu, esse texto me desafia a pensar de que nós não devemos viver das glórias do passado. Embora estas façam parte da nossa vida, da nossa história, embora experiências passadas com Deus tenham essa forma de marcar nossas vidas e de marcar de forma profunda, eu creio de todo o meu coração de que Deus tem experiências novas para nós todos os dias. E a base da minha crença para isso é que a palavra de Deus nos diz em Lamentações capítulo 3, de que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ou seja, embora Deus seja misericordioso todos os dias, nós não precisamos basear a nossa vida apenas no que aconteceu ontem, porque hoje tem um episódio novo, um capítulo novo da nossa história, preparado por Deus. Esse episódio nunca mais aconteceu na Bíblia, mas ele pode acontecer todos os dias na vida daqueles que se entregam a Jesus e reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Porque esta glória que um dia entrou no templo de Israel, e até mesmo Ezequiel capítulo 10 vai dizer o dia que essa glória saiu do templo, e embora a entrada dela foi significativa, marcante, a saída foi desapercebida, porque em Ezequiel nós vemos a glória de Deus saindo do templo, mas o ofício sacerdotal continuando como se nada tivesse acontecendo. Essa foi uma experiência única para aquele povo, mas para todos aqueles que entregam a sua vida para Jesus, essa é uma experiência constante, porque a Bíblia nos diz que esta mesma glória, esta mesma presença marcante de Deus vem habitar no coração de todo aquele que entrega a sua vida para Jesus e reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida.
de forma que nós não precisamos basear nossa vida em experiências passadas apenas com Deus, tendo em vista que Deus tem experiências novas para nós todos os dias. E ao ler 2 Crônicas capítulo 5, versículo 14, talvez a nossa pergunta deve ser: bom, qual é a experiência com Deus que está reservada para mim no dia de hoje? E não sei se você já tinha parado para pensar nisso, mas existe algo de Deus para a sua vida hoje. Existe um tempo de Deus para a sua vida, um tempo com Deus para a sua vida hoje. Não fique baseando apenas a sua história em feitos do passado, em coisas que aconteceram no passado, uma vez de que Deus tem algo novo para você hoje. Enquanto você estava dormindo, Deus estava trabalhando e preparando um novo dia para que você pudesse conhecê-lo mais, se aprofundar na relação com Ele, desenvolver intimidade com Ele, que nos é possível graças aos feitos de Jesus na cruz. Sim, é verdade, teve um dia que a glória do Senhor encheu o templo, e aquilo foi impactante para aqueles sacerdotes, mas a glória de Deus deseja encher a sua vida todos os dias que você reconhecer que você necessita de um relacionamento com Jesus Cristo, recebendo, sendo influenciado pela salvação dele, permitindo que ele trabalhe em seu viver. Eu espero que de alguma maneira hoje você perceba, olhe ao seu redor e fique atento, porque Deus tem algo novo para a sua vida, Deus quer fazer algo maravilhoso na sua vida. O caminho é Jesus, através de Jesus, pela habitação do Espírito Santo, Deus tem algo novo para você hoje. Não viva de glória do passado, existe algo novo para você no dia de hoje. Um grande abraço, que Jesus te abençoe.